sou Marcelo Nóbrega, a gente está aqui no HyperXP, no Vivo Digital Labs. É aqui que eles pensam o futuro da empresa, tá? E a gente vai bater um papo agora com o César Taurion sobre inteligência artificial. Vamos lá, César. Então, você é presidente do I2A2. Explica o que é esse instituto. I2A2, Instituto de Inteligência Artificial Aplicada. Por que ele surgiu? A DataH é uma startup de inteligência artificial, que eu sou um investidor e faço parte do conselho. Essa empresa brasileira? A empresa brasileira começou em Ribeirão Preto, estamos com sede no Canadá também, uma expansão bastante rápida, e ela gerou, né, vários filhotes, como o Blamp, Mr. Turing e assim por diante. Mas nós identificamos claramente uma carência, talentos. A universidade não está formando pessoas adequadas com conhecimento que nós precisamos, no nível que nós precisamos. Nós queremos no nível do Google, pessoas que tenham a capacidade de desenvolver os melhores talentos. E quantas pessoas trabalham nessa startup hoje? Somando tudo, põe aí umas 30. Umas 30 pessoas entre Brasil e Canadá. Brasil principalmente, estamos indo para o Canadá. Já estamos começando. São 30 pessoas apenas, mas você já tem dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para fazer esse logo tipo de trabalho. Antes de ter 30 já tínhamos a dificuldade. Uau. Então, o que nós temos que fazer? Temos que criar esses talentos. As pessoas são talentosas, é que a academia que está obsoleta. Sim. Então nós criamos um modelo de educação, mas é um modelo onde basicamente toda a teoria nós pedimos para o pessoal estudar por conta própria. Isso inclusive para mostrar que eles precisam ser autoempreendedores, né? Investir em si mesmo. Sim. Então, por exemplo, o que nós fazemos é uma curadoria. Olha, para você aprender, por exemplo, algoritmos preditivos supervisionados, você tem que assistir esses vídeos do Coursera, esses vídeos do MIT, de Stanford. Assiste isso. E aí vamos para a parte prática. Na parte prática, sim, você tem que começar a trabalhar de forma colaborativa, porque colaborativa, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Você entende um pouco mais de dados, você entende do problema, o outro entende algoritmos, você tem que montar uma equipe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de novo, César, porque você comentou que vocês estão complementando a formação desses profissionais com o Coursera, por exemplo. Não é? O Coursera é uma plataforma online e gratuita, não é? Gratuita. E é autoestudo, autodirigido. O que nós queremos incentivar é exatamente isso. A carreira você disponíveis. Estão disponíveis. Isso, você estava dizendo carreira você que desenvolve. Você que desenvolve. Esquece que a empresa vai dizer o que você vai fazer. Você tem que ter o domínio da sua carreira. Afinal, é a sua carreira. E, eventualmente, você vai mudar ao longo da sua vida profissional de atividades. Então, nós queremos talentos que, primeiro, tenham multidisciplinaridade e, segundo, que tenham essa característica de autodesenvolvimento. Isso faz parte do perfil que a gente busca. Sim. São futuros empreendedores, desde o início. Então, toda a parte teórica está disponível, gratuita. Agora, a parte prática, aí sim, é bem pesada, bem intensa. Ele está chegando e ele tem que fazer... Vamos aproveitar e sentar. Ah, legal, ótimo. Eu sinto aqui. Eu fico aqui, vamos lá. E a parte prática, sim, aí é bastante intensa e pesada. Tanto que, por exemplo, na primeira turma de 180 candidatos, nós selecionamos meia dúzia. E nem todos ficaram até o final. Dos 6 que vocês selecionaram, nem todos ficaram? Nem todos, 2 saíram ao longo do tempo. O que pegou para esses 2? O que pegou, basicamente, é que eles não conseguiram acompanhar o ritmo do curso em si, que é muito intenso. Para você ter uma ideia, um dos primeiros exercícios que foram feitos era você identificar que você era você através do uso do mouse, biometria. Sim. No olho nu você não vê diferenças, mas quando você analisa os movimentos, pressão do dedo, tipo de movimento, você consegue identificar que você é você. Então, era dada uma determinada identificação e você tinha que mostrar quem era que estava usando o mouse. Então, é esse nível de treinamento, de esforço que você tem que fazer. Então, e o treinamento também ele é bastante, evolutivo. Então, você, por exemplo, trabalha com algoritmos preditivos supervisionados, depois você trabalha com não supervisionados. Um que você tem massa de dados para aprender, o outro o algoritmo tem que aprender por si mesmo, né? As redes GAN, né? Adversárias. Trabalhar primeiro com imagens e para finalmente chegar a trabalhar com texto.
Que imagem é mais fácil trabalhar que Claro. imagem. Um gato é um gato, aqui ou na China. Sim. Mas a língua chinesa é completamente diferente do português, completamente diferente do russo, do inglês. Então, todo um processo de aprendizagem. Deixa eu fazer mais pontuar mais um tema aqui. Então, olha só, pessoal, repara no seguinte. Em momento algum, o César falou de hard skills. O que ele está buscando ou as pessoas que não foram escolhidas para entrar nessa etapa. Ele buscou por conta de soft skills e as pessoas que não entraram falharam em soft skills. Soft skills, exatamente. Uau. A base matemática é essencial, quer dizer, isso é eliminatório, mas é o soft skills. É trabalhar em colaboração, ter capacidade de acreditar em si mesmo e investir, ter capacidade de pensar diferente. Nós até dizemos, não é pensar fora da caixa, esquece a caixa. Pensar fora da caixa, ainda mantém a caixa como referência. Verdade. Então, não, esquece, não tem caixa. Tira essa referência. Tira a referência e vê o que a gente legal, consegue bacana. fazer. Eu comecei perguntando do Instituto, né? E aí depois eu abri umas perguntas diferentes e aí saiu um pouquinho. Então volta para explicar o que faz o Instituto. O Instituto começou formando as pessoas para nossas necessidades. Agora ele está se transformando num instituto que vai formar pessoas para o mercado de trabalho. Ótimo. Mas com o objetivo de não ser uma faculdade, de ter, digamos, colocar milhares de diplomas. Não é formação de diploma, não é venda de diplomas. Né? Às vezes a gente exagera um pouco nisso, falar venda de diploma, mas tem muitas faculdades que realmente não têm um nível muito bom. São mais focadas na quantidade que na qualidade. Nós queremos que seja altíssima qualidade. Justamente porque vocês, primeiro, na sua startup, perceberam a necessidade desses skills no mercado. O que é inteligência artificial? Vamos definir isso, porque também tem muita buzzword no momento, né? Lifelong learning, inteligência artificial, machine learning e etc. Inteligência artificial, na verdade, é um guarda-chuva, é um nome guarda-chuva para diversas disciplinas que envolvem desde reconhecimento de imagens, machine learning, aprendizado profundo. São disciplinas ou até ciências que formam esse guarda-chuva de inteligência artificial. Basicamente, o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós estamos saindo de uma tecnologia de software onde você programa linha a linha o que o programa tem que fazer, né? Faça isso se acontecer a situação, se não acontecer você faz aquilo, para uma onde você, na verdade, descreve o problema e o algoritmo aprende através dos dados, ele aprende com os dados. E isso tem algumas questões ainda a serem resolvidas. Que, por exemplo, quando você tem um software tradicional, se der um erro, você sabe de alguma forma qual foi o erro. Com algoritmos, principalmente algoritmos que nós chamamos, esses algoritmos de aprendizado profundo, é quase que e muitos deles são um black box, ou seja, você não sabe por que determinada decisão foi tomada. Você não tem como rastrear. Alguns algoritmos simples, como a árvore de decisão você consegue chegar, mas um algoritmo GAN, que é uma rede de adversários, você não consegue fazer isso muito facilmente. Aliás, tem muita dificuldade de fazer. Então, são algumas questões a serem discutidas. E aí nós já estamos olhando à frente, falei, espera aí, temos que, entre outras coisas, até criar um procedimento de garantia que o algoritmo não tenha nenhum viés. Porque depende muito do como ele aprende. Como a criança. Sim. Se você cria e educa uma criança num ambiente hostil, um ambiente agressivo, ela vai se tornar agressiva e hostil. Então você tem que tomar cuidado que os dados que você passa para o algoritmo ele começar a aprender sejam dados que não contenham nenhum viés, nenhuma distorção. O que nós identificamos recentemente, até um estudo, um artigo muito interessante, um estudo que foi feito agora, nos poucos meses nos Estados Unidos, com os algoritmos de reconhecimento facial, que eles tinham muito mais acerto no reconhecimento de homens brancos e menos acerto em outras etnias e de mulheres. Não que o algoritmo seja racista, homofóbico, não era isso. É porque o conjunto de imagens que ele recebeu para ser treinado e reconhecer os rostos, a grande maioria é de homens brancos. Então a precisão se tornou muito maior. Então, definitivamente existem questões éticas e morais que a gente deve considerar na hora de trazer a inteligência artificial. Isso desde a concepção do projeto. Ou seja, quando você tem um projeto de inteligência artificial,
você tem que ter o problema, entender claramente o problema, entender claramente que dados você vai precisar e garantir que esses dados não contenham nenhum viés. E quando você definir, por exemplo, determinados parâmetros, muitas vezes você tem que ajustar os parâmetros, as variáveis. Determinada variável tem mais peso do que outra, e eventualmente uma decisão que você vai incorporar no algoritmo, você tem que tomar um cuidado para não ter nenhum viés. Ah, não, eu vou dar mais peso a uma pessoa de uma determinada classe social ou mais peso a uma determinada faixa etária. Eventualmente, em determinada situação, isso é importante pelas suas características do negócio. Mas em outras, isso muitas vezes é uma distorção que o próprio desenvolvedor, o criador do algoritmo, ou a equipe que está desenvolvendo o algoritmo, distraidamente assume isso. Está acostumado a determinado tipo de decisão e comportamento social e acaba incorporando isso no algoritmo. O ponto positivo é que a gente já tem consciência disso, né? Então a gente está trabalhando. Vamos falar de algumas aplicações de inteligência artificial no nosso dia a dia que talvez a gente nem se dê conta. É interessante que a gente já usa no tempo todo. Por exemplo, você vem para cá de Uber, eles têm um algoritmo de inteligência artificial que ele mapeia não apenas o carro mais próximo, mas o caminho e tudo isso. Imagina, são milhares de corridas ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, o que está por trás, né? Fala Uber no aplicativo, não é um grande algoritmo de inteligência artificial. Quando você usa o próprio Google, na medida que você vai trabalhar, digitar o texto, ele vai tentando adivinhar, no fundo é um algoritmo que ele tenta identificar qual a próxima palavra baseada em milhões de outros textos que diz, olha, depois dessa palavra geralmente é essa palavra, então ele tenta adivinhar o que você pretende. Nós usamos isso nos algoritmos de recomendação do Netflix, da Amazon. E aí é uma coisa interessante, os algoritmos estão de alguma forma já influenciando a nossa vida. O que significa que talvez você só veja filmes que o algoritmo acha que você deve ver. Então você está indo além, não é só eficiência no dia a dia, eles estão influenciando a maneira como a gente vive e como a gente trabalha. Exatamente. Então, quando você tem um algoritmo dizendo que tipo de vídeo você vai ver, baseado na experiência que você tem, que ele vai aprendendo. E o algoritmo ela tem que ter determinadas características para, em vez de quando, fugir disso. Porque senão você passa a vida vendo só aquilo. E eu tenho que ter inteligência suficiente no algoritmo para dizer, espera aí, de repente, eu vou lançar uma outra ideia, ver se ele gosta desse outro tipo de filme. É como, por exemplo, comer uma comida exótica. Eu não posso chegar e dizer, não gosto de comida tailandesa. Você já experimentou? Se você nem provou ainda. Não. Então como é disso que eu não gosto? Você gosta de macarronada, então eu só te dou macarronada. Você nunca vai experimentar a comida tailandesa. Então isso é algo que você tem que colocar nos princípios básicos que você coloca nos algoritmos. Na DataH, se você entrar na DataH, nós colocamos no site especificamente as regras de conduta e ética. Nós temos essa preocupação. Entre outras coisas, está definido que nós não vamos desenvolver algoritmos que possam causar dano à sociedade. E que a nossa preocupação é garantir que não tenha nenhuma distorção, nenhum viés. Está nos princípios básicos e éticos da Quero falar sobre mais um ponto. Olha só, pessoal. Na hora que eu cumprimentei o César hoje cedo, eu perguntei para ele como é que ele estava. E aí, César, tudo bem? Aí ele falou, dá um minuto, e consultou o relógio dele. Explica o que foi isso, César. Conta para o pessoal aí. Nós já usamos tanta tecnologia que nós já estamos vestindo a tecnologia, né? Um relógio simples, mas que ele te dá batimento cardíaco, a distância que você percorre. Eu tenho a meta de 10 mil passos por dia, que me preocupa quando eu não cumpro os 10 mil passos, quanto quilometragem, quanto caloria foi consumido. E ele monitora o meu sono. Eu tenho um aplicativo que de manhã a primeira coisa que eu faço é ver como é que foi o meu sono. E eu faço associação pelo histórico. Viajei aqui, viajei ali, eu começo a... E aí eu brinco porque, é verdade, você acaba se habituando com isso. Que, por exemplo, minha mulher também usa. Então, de manhã cedo, quando a gente acorda, a gente compara quem dormiu melhor. Não, eu dormi bem, não dormi bem. Quer dizer, fiz os passos que eu tinha que fazer, meu nível cardíaco está legal. Então, a gente faz isso. Você está bem? Deixa eu ver se eu estou bem. Estou bem. E aí, na sequência da conversa, você comentou que a gente já tem esses dados todos. Aí tem dados e tem uma importância de diferenciar dados, informação e conhecimento, né? E aí foi isso que você pontuou. Então, a gente tem acesso a muitos dados hoje. O genoma nosso já está codificado e tal.
mas os nossos médicos no dia a dia, na média, ainda não sabem o que fazer. Sim. Na área médica é um problema sério porque o genoma é um caso. O genoma, né, ele começou a se baratear muito recentemente, quando foi descoberto, uns 20 anos atrás, com bilhões de investimento. Agora não, menos de $100. E eu tive essa experiência, eu tenho análise no meu DNA, algumas dezenas de biomarcadores, e levei para alguns médicos para ajudar assim, olha, minha reação a determinado tipo de alimento, tem que me preocupar com isso, porque você tem, ele mostra se eu tenho determinados problemas a serem analisados ou não. Um sinal vermelho e um sinal... Não quer dizer... E não é só de saúde, preventivo também, não é remediativo apenas, preventivo. Exatamente. E a questão da alimentação que você estava comentando é que pode direcionar a sua alimentação de Exatamente. acordo com o seu O fato de você ter uma propensão a determinada doença ou engordar com determinado tipo de comida não significa que isso vai acontecer. Claro. Significa que se você não tomar cuidado, pode ter esse resultado. É por isso que você vê às vezes pessoas que comem muito massa e não engorda, e o outro come pouca massa e engorda. Porque a reação do metabólica é diferente. É diferente. E remédios para, tipo, esse blockbuster não funcionam. A taxa de acerto é muito baixa, porque as pessoas reagem de forma diferente, os organismos são diferentes. O comportamento que você tem de exercícios e tudo, sono, é diferente. Então, toda essa camada, né, de comportamento afeta se você vai ter determinada doença ou não. Então, eu levei esse meu exame, o DNA, para 3 médicos, e eles olharam, acharam muito legal. Olha, eu sei para que é isso, sei para que é aquilo, mas eu não sei como fazer nada com isso. Me passaram até um exame tradicional de colesterol, LDL, HDL. Esquece essa novidade aqui e volta para fazer os exames que a gente conhece. Pô, mas isso, não tem outros exames que pode ver se esse biomarcador existe, só que eles não sabem como pedir isso. Então, agora, para a gente fechar aqui a nossa conversa, quais são os conselhos que você dá para profissionais que estão hoje no mercado de trabalho já há alguns anos e estão vendo essa entrada de tecnologia? Como é que a gente se adapta a isso? Como é que a gente tira proveito disso de verdade? Olha, a primeira coisa é você quebrar a ideia que você é um bom profissional que conhece determinada tecnologia, ela vai se obsoletar muito rapidamente. As tecnologias, elas se obsoletam. Você tem que estar continuamente se reciclando. Segundo, está aberto que você talvez tenha que mudar de profissão. Será que eu preciso de um contador eu vou precisar de um contador daqui a alguns anos? É inteiramente automatizado. O que ele faz é algo que uma máquina faz com muito mais eficiência. Grande parte do trabalho do advogado pode ser substituído. O médico radiologista pode ser substituído, a não ser que ele mude o seu tipo de trabalho. Grande parte dos médicos radiologistas hoje, eles ficam numa sala fechada vendo exames. A máquina faz isso. Ele não interage com outros médicos, não interage com os pacientes. Ele tem que usar os soft skills. O conhecimento que ele tem, que a máquina dá para ele, a imagem, isso aqui é um determinado sintoma de câncer, eu vou discutir com um oncologista, eu vou conversar com o paciente em termos de como é que ele pode ter uma vida com essa doença, e que é muito difícil. E não ficar olhando o que a máquina faz, que é olhar e dizer, aqui tem possibilidade, aqui não tem possibilidade. Então, qualquer que seja a profissão, mas qualquer que seja a profissão, ela vai mudar. Algumas vão desaparecer, algumas vão surgir. Hoje mesmo você tem pessoas que ganham dinheiro como youtubers. 10 anos atrás era inimaginável. Desenvolvimento de iOS, de aplicativo, não existia. E outras, eu diria, as restantes vão ser transformadas. Vai existir médico? Vai, mas com outra característica. Vai existir digamos, um engenheiro? Vai, com outras características. Ele não precisa mais se preocupar com cálculos, essas coisas. Um arquiteto com realidade aumentada, você pode visualizar todo o ambiente e usar a sua criatividade para fazer mudanças. Mas o básico, fazer contas, ou que a máquina faz muito melhor, não tem sentido. O discurso hoje se fixa muito nisso, né? O que o humano sabe fazer melhor e o que a máquina sabe fazer melhor. Mas a grande oportunidade está no meio, né? Como é que a gente se encontra no meio? Está no meio. Humano, nós vamos... mais AI. Os humanos são muito bons e devem ser enfatizados nos aspectos que eles são bons em empatia, sociabilidade, imaginação. E as máquinas são muito boas para fazer contas, para recordar informações.
se eu fizer uma pergunta a você, 783 vezes 402 dividido por 15 multiplicado por 8, você vai levar dificuldade. A máquina respondeu milhões de vezes mais rápido. Quando é que foi o aniversário do fulano de tal? A máquina sabe que tem os dados lá, ele consegue capturar as informações, a gente não armazena isso. Mas criar uma empatia, criar aquela capacidade de interação e de fazer com que as pessoas criem coisas novas, isso a máquina não faz. Por isso que, por exemplo, é importante, pelo menos nesse momento, né, e as coisas vão evoluindo, é que nos bots você deixe muito claro que você está falando com uma máquina, não com um ser humano. Que aquela máquina ela vai responder as perguntas, mas não vai criar nenhuma empatia com você. E uma coisa interessante que nós estávamos discutindo recentemente na DataGal, nossos algoritmos, ele constrói um bot muito inteligente. E que nós estávamos ajudando um cliente inclusive com a contratação de um roteirista. Exatamente, para ajudar a criar diálogos que sejam mais humanos do que o que a máquina colocaria. Então você começa a ver que você tem que ter um cientista da computação, um engenheiro de dados e de repente um roteirista. Várias competências diferentes e o humano certamente não foi eliminado. Não foi nem vai ser. Então, para mim, bom, eu sou muito otimista. Eu acho que as oportunidades são muitas aí para a gente explorar esse novo mundo e aprender e crescer um monte. Eu também sou muito otimista. Eu acho que toda tecnologia ela é neutra. Você usa ela para o bem ou para o mal. Se nós quisermos usar para o bem, nós vamos usá-la. E temos que evitar que ela seja usada para o mal. César, muito obrigado por essa conversa. Valeu foi muito agradável. Obrigado por palestrar aqui na HyperXP também. Foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito. É isso aí, pessoal. Estamos com César Taurion. Segue o cara no LinkedIn, que ele é top voice também. Quer aprender mais um pouco sobre inteligência artificial? Esse é o homem. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.